Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar o estudo dos princípios do direito previdenciário. Assim como outras ciências jurídicas, o direito previdenciário também possui princípios próprios, princípios específicos ali, preceitos basilares justamente para a constituição dessa área jurídica. E deste modo, esses princípios eles realmente impactam aí na legislação previdenciária e também são muito utilizados na aplicação dos direitos dela decorrentes. E dentre esses princípios gerais do direito previdenciário, eu destaco para vocês, primeiro, o princípio do direito da dignidade humana, tá? A solidariedade social, o equilíbrio econômico, a vedação do retrocesso, bem como a proteção do hipossuficiente. E nesse vídeo nós vamos iniciar o nosso bate-papo sobre princípios, conversando justamente sobre o princípio da dignidade humana, ou alguns autores trazem como princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? A dignidade humana realmente é um dos grandes princípios aí do direito brasileiro de um modo geral, tá bem, turma? Afinal, está lá disposto no artigo 1º da nossa Constituição Federal, é apresentada como posso dizer, a garantia de todos nós cidadãos a uma vida digna. Realmente é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito da nossa nação. Por isso, realmente não poderia deixar de integrar ali os princípios do direito previdenciário. Sobretudo porque se trata, turma, de uma das áreas cujo o principal ali, o princípio do objetivo ali é realmente alcançar ali assistência a vidas humanas. Então, quando falamos de direito previdenciário, nós estamos falando do alcance ali, do direito social, através da retribuição ali de benefícios previdenciários, de benefícios assistenciais, que visa justamente, que tem como principal objetivo ali a assistência às vidas humanas, tá? Portanto, não tem como a gente dissociar o direito previdenciário do princípio da dignidade, da dignidade humana, da dignidade da pessoa humana. E, inicialmente, faz-se necessário a gente conceituar o que seria essa vida digna. Mas é um conceito que é difícil a gente conseguir desenhar, limitar ali, construir um conceito que seria uma vida digna. Mas nós temos ali um direcionamento da doutrina da área de direito previdenciário, que costuma entender a dignidade da vida humana como um preenchimento das condições básicas de existência e de integridade do ser humano. Nesse sentido, inclusive o Supremo Tribunal Federal já ressaltou esse conceito. Eu destaco para vocês até um trecho do recurso extraordinário, um recurso que foi de 2017, o recurso 835558, que diz o seguinte, tá lá, olha. O núcleo material elementar da dignidade humana é composto do mínimo existencial, da locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquele daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, que não há dignidade. Então não basta a sobrevivência tem que ser de forma digna. E como o Supremo definiu, essa dignidade é composta de um mínimo existencial, de uma locução que vem a identificar esse conjunto de bens e utilidades básicas que aquele indivíduo, que aquele cidadão necessita para a sua subsistência física e indispensável ao desfrute da sua própria liberdade. E, de fato, o sistema da Seguridade Social é um exemplo dessas medidas aí de garantias dos direitos sociais, que é visto realmente como um direito de todos, e que se busca realmente um alcance, um acesso eficaz a todos que dele necessitar. Então, a Previdência Social, ela tem um papel fundamental e está contribuindo ali para a vida digna desse cidadão que está enfrentando uma situação de risco social. Inclusive, turma, eu disponibilizei já para vocês no NEAD um material de apoio lá no slide, que traz, inclusive, as aplicações práticas desses princípios constitucionais, nesses princípios gerais, esses princípios específicos. E eu destaquei para vocês, dentre a aplicabilidade prática ali do princípio da dignidade humana no direito previdenciário,
duas situações. Primeiro, tá? Que o entendimento hoje que deve tanto o INSS, tá? Tanto o INSS quanto o Poder Judiciário tem o dever de levar em consideração as condições pessoais daquele que pretende a concessão de um benefício por incapacidade. Eu destaco ainda para vocês a avaliação global de extensão das limitações postas à pessoa com deficiência, aquela pessoa que pretende ali o benefício assistencial do BPC, tá? Que é o benefício previsto ali na Lei Orgânica de Assistência Social, do LOAS. Então, tanto em relação a essa avaliação global ali de extensão das limitações postas à pessoa com deficiência, quanto a verificação, né, tanto do INSS quanto do Poder Judiciário em relação às condições pessoais daquele, né, que pretende ali a concessão de benefício por incapacidade, deve ser feita uma análise do contexto socioeconômico daquela pessoa, daquele cidadão. Porque não basta realmente verificar a incapacidade daquela pessoa, mas sim ou a deficiência, né, a limitação daquela pessoa. Mas faz-se necessário hoje, tanto pelo INSS, por força até desse princípio, tá bem, turma? Quanto por parte do Poder Judiciário, uma análise global ali, até onde, tá, aquela incapacidade, aquela deficiência de fato venha impactar a vida social daquele cidadão. Até a que ponto, né, aquela incapacidade ali, tá, ela vem de fato a interferir ali no dia a dia daquele cidadão, daquele segurado, até onde aquela incapacidade realmente o limita, tá? Não só com análise dos laudos médicos, mas fazendo uma análise de todo o contexto social e econômico ao qual aquele segurado está inserido. Esse princípio também é usado como critério para a interpretação da condição de miserabilidade, também para efeitos de concessão do auxílio assistencial do BPC, que é o auxílio, como eu falei, prestado ao deficiente ou à pessoa idosa, tá? Que nunca puderam aí, que nunca contribuíram para a previdência social. Tá? E por fim, eu destaco para vocês, tá, a ponderação da extensão desse conceito de dependência econômica para fins de concessão de pensão por morte a pais ou mães de segurados falecidos, de acordo lá com o artigo 16, inciso 2º e parágrafo 4º da Lei de Benefícios, da Lei 8.213 de 91. Então, com força e com base também na proteção da vida digna, da dignidade ali da pessoa, tá? A ponderação de extensão do conceito de dependência econômica também hoje já é aplicado ali para fins de concessão de pensão por morte a pais e mães do segurado falecido.